Eu não consigo me lembrar quantas vezes eu vim para esse lugar, praticamente nessa mesma posição que eu tô, olhando pro nada, né? Assim, olhando sem olhar para algum lugar e pedindo para minha vida mudar. Eu não consigo lembrar a quantidade de vezes que eu fiz isso, tá? Que eu descia, subia nessa escadaria e ficava pensando, cara, essa oportunidade para mim, preciso fazer, preciso sair de Guaíba. Muito pensamento idiota, né? Mas pensamento adolescente, né? E eu sempre pedia, cara, eu quero uma oportunidade. Só uma oportunidade. Acho que eu sempre entendi isso, é muito claro, sabe? Eu não queria ganhar dinheiro. Não, eu queria uma oportunidade para mostrar meu trabalho. Porque, olha, mais de 5 viradas de ano eu lembro de, ao invés de comemorar, já que a minha família não é muito de comemorar, eu acordava às 5:30 da manhã e eu vinha pra cá. Subia a lomba que tem, dá uma olhadinha aqui na escadaria, subia essa lomba, descia essa escada 10 vezes até eu estar exausto e não conseguir mais pensar em nada. E eu fiz isso muitas, muitas e muitas vezes. Eu corria depois lá na beira que eu vou mostrar pra vocês, eu sempre pensava, cara, eu quero uma oportunidade. Só uma oportunidade. Falava com Deus direto. Só uma oportunidade. Eu não pedia dinheiro, não pedia nada. Eu dizia, ó, uma oportunidade. Só isso. Porque eu sempre fui alguém que tive muita ideia. Sempre tive um monte de ideia. Todo mundo dizia, meu Deus, se uma dessas ideias der certo, esse menino vai ficar rico. Só que eram ideias, né, gente? Eram ideias, e aí não dava, alguém não ajudava. Sempre eu tava culpa nos outros, mas a culpa era minha, né? Então eu vim aqui, ó, e eu pedi, eu orei, eu chorei, eu gritei, eu esperneei, eu virei ateu, eu virei cristão, tudo aqui. Por quê? Porque eu sentia que aqui eu tinha uma conexão maior, tá? E é muito interessante, porque depois você entende que a conexão tá em você, né? É o seu momento. Então, pra mim, essa cena aqui é muito marcante, porque muita coisa mudou a partir daqui. De pedir a oportunidade até hoje, né? Quando eu tive um momento difícil, cara, eu pedi uma oportunidade. E muitas vezes é o que falta pra gente, pedir uma oportunidade. Não é pedir dinheiro, pedir, não. Cara, você trabalha direito? Você é esforçado? Você tá focado no teu objetivo? Tô. Então pede uma oportunidade. Talvez é só isso que você precisa, tá? Olha que interessante, eu morei nessa rua pelo menos 22 anos da minha vida. E essa rua aqui ela era muito interessante por quê? Porque ela é a última rua do centro. Então, da próxima rua para lá começa um bairro, que é o Parque 35, e aqui é a última rua do centro. Então, como eu morava aqui, eu tinha fácil acesso a tudo, tá? Na rua de cima o cara pega ônibus, né, para ir ou voltar de Porto Alegre, e a rua de baixo também, Porto Alegre é a capital. E eu estudei nessa escola aqui, estudei o meu primeiro grau inteiro. E cidade pequena tem uma coisa muito interessante, que existe aquela rivalidade de escola. Então, por exemplo, o pessoal dessa escola brigava com o pessoal da outra escola. Então, por exemplo, eu estudei aqui até a oitava série e quando eu ia ir para outra escola, poderia ter aquele problema de briga, né? Afinal de contas, eu vim da escola que brigava com a outra escola, né? Só que eu dei uma sorte naquela época, porque como eu fazia taekwondo e naquele momento estava tendo um campeonato, o meu professor de taekwondo foi na escola divulgar o campeonato e aí disse, o Rodrigo lá é nosso atleta. E aí o pessoal, né, tipo, cara, será que ele é bom? Não é? Não vou nem, né, não vou desafiar ele. E nunca ninguém ficou sabendo se eu lutava ou não, mas pelo menos, né, me evitou aí de apanhar bastante, tá? Mas é interessante vir hoje aqui, porque a rua, né, não mudou muita coisa, gente. Eu vi alguns vizinhos que, né, na época eram vizinhos, encontrei algumas pessoas da antiga aqui. Podem ver, é uma rua muito calma, ó. Dava pra jogar bola, jogar taco, fazer o que quisesse aqui. Mas pro ritmo que eu queria de vida não era interessante, tá? E uma última coisa legal, na rua de baixo é onde você pegava ônibus para ir trabalhar, por exemplo, ó, tá passando ônibus direto. E eu lembro que ao invés de pegar ônibus na rua de trás, na parada de trás, eu pegava numa parada antes, porque eu não queria ir no ônibus com nenhum amigo. Eu queria ir sozinho. Sabe por quê? Porque eu queria ir lendo. Então eu pegava o ônibus antes, já ficava posicionado, escondidinho no canto lendo meu livro. Porque se eu entrasse no ônibus naquela parada que era a minha, ia ter um monte de amigos e se eu pegasse o livro ia ser indelicado, né? Então eu sempre entrava antes para poder ficar lendo, porque eu queria ler. Como é 30, 40, 50 minutos até chegar na capital, né, Porto Alegre, onde eu sempre trabalhei, era 50 minutos de leitura. Então olha que interessante. Né? Eu já era antissocial nessa época e não sabia, tá? Sabe que voltando a Guaíba agora, né? Eu vivi 22 anos aqui pelo menos. E é interessante observar como as coisas estão, como as coisas mudaram. E eu lembro que eu sempre quis sair de Guaíba, tá? E eu achava que saindo de Guaíba alguma coisa mudaria na minha vida. Na verdade não era sobre sair de Guaíba, né? Não é a cidade o problema. É que eu queria sair do meu lar. Eu queria sair do meu berço, sabe? Isso é muito interessante. Eu falo isso muito hoje para os mentorados, né? Quando eu pego um mentorado novo. Cara, primeira coisa, sai de casa. Se puder, sai da tua cidade. Por quê? Porque quando, né, principalmente no caso do homem, tá querendo virar homem,
ele precisa assumir 100% da vida dele. Não é sobre mudar para casa de trás e dizer, nossa, agora eu sou independente. Não é. Demora muito, né? Eu ouço falar que mulher amadurece muito mais cedo e o homem tem isso. Ele tem que se ferrar, ele tem que sair, ele tem que ir pra luta e dizer, cara, conquistei. E aí hoje morando a quase 100 quilômetros daqui, né? Apesar de conseguir voltar aqui com tranquilidade, assim, rápido, é interessante notar isso. Acho que um aprendizado bacana não é sobre o lugar que você tá, é sobre quem você é no lugar que você tá. E o segundo ponto que é interessante é o ritmo. Eu sempre achei Guaíba uma cidade muito calma. Olha só a paz que tem aqui. E se você quer mudar a sua vida, você não precisa de paz. Você precisa de velocidade. Você precisa de paz depois, você construir uma família, sabe? Você tá com neto, aí ok, que coisa linda, sentar aqui com os cachorros. Mas agora, quando o bicho tá pegando, você não tem que querer paz, você tem que querer desequilíbrio. Sabe, negócio de, 6 da manhã vir pra cá correr, sentar, olhar o nascer do sol, depois trabalhar, final do dia vir de novo. Gente, não é assim que muda a vida. A gente muda a vida quando o pau tá pegando. A gente muda a vida quando o cara trabalha 23 horas num dia e dizer, cara, que loucura, eu nem vi passar o tempo. Então acho que isso é muito interessante, tá? Muito importante, assim, pra quem tá. Porque eu sempre fui alguém que tive potencial. Sempre tive potencial. Nossa, que incrível potencial. Meu Deus, faço faculdade. Dane-se o teu potencial. Acho que a pior coisa que alguém pode falar pra você é falar que você tem potencial. Porque se você tem potencial e você não usou, você tá desperdiçando, sabe? É tipo encher um carro de gasolina e não ter pra onde ir. Então acho que é muito interessante a gente pensar nisso, tá? Tô aqui nesse lugar tranquilo, né? Hoje é até feriado de carnaval, mas é interessante relembrar isso e poder ajudar as pessoas, né? Eu sempre fui um homem comum, um homem que buscava mudar a sua vida, não sabia como, tinha potencial, tinha ferramenta, mas na verdade era tudo foco. É se manter o máximo de tempo possível naquela ideia e projeto que você acredita. Não é fazer o que dá, é fazer até dar certo, tá? Acho que é interessante a gente pensar sobre isso. Sabe que hoje, voltando para Guaíba, eu vejo como a cidade se desenvolveu, né? Talvez não tanto quanto eu gostaria na época, mas é interessante entender o seguinte, tá, gente? Busque uma oportunidade, é o que você precisa na sua vida. E quando você encontrar essa oportunidade, você tem que estar pronto. De nada adianta alguém te ligar e falar, olha, eu tenho um emprego para você ganhar 20 mil reais, só que você vai trabalhar nos Estados Unidos. Você fala, cara, é meu sonho morar nos Estados Unidos. Legal, você fala inglês? Não. Então a oportunidade vira um problema. Então isso é muito interessante, tá? Eu, por muito tempo, eu pedi a oportunidade, mas eu não estava pronto. Eu pedia, meu Deus, por favor, me dê a oportunidade. Legal. Aí quando veio a oportunidade, eu não estava pronto. Então é interessante pensar nisso. Cara, você quer uma oportunidade? Ok. Se prepara para ela todos os dias. Se você combinou que você vai acordar às 5 e estudar até às 7, legal. Mas das 8 em diante trabalha. Eu vejo o pessoal misturando. O pessoal, ao invés de trabalhar de dia, fica estudando. Gente, não é assim. Sabe? E eu levei muito tempo para entender isso. Saí de Guaíba, fui para Porto Alegre, voltei para Guaíba, fui para Novo Hamburgo, me ferrei também, até eu entender que, ok, a oportunidade sempre vem. Né? Existem ciclos na vida e ela sempre vem. Só que você precisa estar pronto. E estar pronto para a oportunidade é estar pronto para dizer não para uma série de coisas. Eu fiquei anos sem me divertir. Anos, tá? De verdade. Eu trabalhava, estudava, ia para academia, não ia para festa, não ia para nada. Por quê? Porque eu sabia que eu tinha que criar aquela oportunidade. Principalmente porque eu tinha perdido uma anterior. Então acho que é muito isso, tá? Eu me vejo muito aí no papel do homem comum, alguém com potencial, alguém cheio de habilidade, vindo de uma família boa, fiz merda depois, né, passar fome porque investi todo o meu dinheiro no negócio, que eu não entendia nada de fluxo de caixa, por isso que hoje eu entendo, né, bem de fluxo de caixa, porque eu sei o que é você errar e não ter dinheiro para comer. E tudo certo, né? Tô aí, tô inteiro, deu tudo certo. Mas é importante você entender isso aí. A oportunidade ela sempre vem, só que você precisa estar pronto para que quando ela aconteça você não perca tempo, né? Você não perca a oportunidade. Porque uma oportunidade você perde, mas alguém aproveita. Sempre vai ser assim, tá?